Bom dia, eu vou só fazer uma apresentação mais formal aqui da Andréa e da Thaisa e depois passar a palavra para elas. Só para vocês saberem, a Andréa vai começar apresentando o contexto geral de investimento e impacto e na sequência a Thaisa vai contar sobre o trabalho dela, especialmente na X8, sobre o processo de investimento e como incorporar impacto ao longo de todo esse processo e vai trazer no final um caso real para a gente. Bom, então, fazendo as apresentações aqui, a Andrea Minardi, a professora Sênior Research Fellow do INSPER, membro dos conselhos do Climate Smart Institute, do INSPER Métrices e do INSPER Anjos, e diretora da Sociedade Brasileira de Finanças. Ela foi diretora acadêmica da graduação do INSPER, membro do Comitê Executivo do BALAS e do Conselho Fiscal da ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Administração. Ela leciona no INSPER disciplinas de finanças e cursos de graduação e mestrado em economia e administração, MBA e educação executiva. Tem pesquisa na área de investimentos, finanças corporativas, risco de crédito e opções reais. Autora do livro Teoria de Opções aplicada a projetos de investimento. E, por fim, é bacharel em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, mestre e doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas e foi visitante de doutorado na University of Texas, em Austin. Aí, apresentando a Thaisa Rosso, é sócia gestora da X8 Investimentos, é responsável por investimentos e criação de valor e impacto. Há 8 anos atua em Private Equity, participou de todas as fases do ciclo de Private Equity, do investimento e criação de valor ao desinvestimento. Trabalhou por 5 anos na gestora financeira da empresa Mãe Terra, que é investida pela gestora BR Opportunities, que hoje é a X8. Foi a responsável pelo time de integração da Mãe Terra na Unilever. E a Thaisa é mentora do Centro de Empreendedorismo do INSPER, membro do Comitê 2030 da Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital e membro do Comitê de Deal Flow da INSPER Angels. Por fim, é bacharel em administração de empresas pelo INSPER. Como parte do estudo, esteve na Luigi Bocconi, em Milão. É pós-graduado em administração estratégica pela FIA USP, com especialização em fusões, aquisições, reorganizações societárias e due diligence pela FGV Law. Bom, é um prazer ter vocês aqui, é um prazer ter todos os convidados aqui participando dessa conversa, dessas apresentações. Eu passo a palavra para a Andréa. Bom, gente, bom dia, é um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido esse convite do METS. Queria agradecer o Sérgio, o Sandro, o Geraldo, a Lígia e a Amanda, um prazer em um tema tão importante. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho a minha apresentação. Tomara que eu consiga, peraí, aqui. Espero que esteja todo mundo vendo aqui. Consigo pegar até meu conjunto de canetinha e apontador. Então, falar um pouquinho só de finanças sustentáveis para situar até o que a Thaisa vai falar, tá? Então, se a gente pensar, há um tempo atrás, falava-se em finanças sustentáveis ou impacto, até se misturava quase como filantropia. Em 2006, a ONU lançou os princípios para investimentos responsáveis, que eu vou falar daqui a pouquinho, com 63 signatários, e esses signatários, os investidores institucionais, com ativos sob gestão de 6,5 trilhões. Hoje, em 2020, já tem investidores que estão comprometidos a integrar sustentabilidade, e daí eu falo em ESG, em ambiente, riscos ambientais, sociais e de governança no processo de investimento. A gente já tem mais de 3 mil signatários. Isso representa um ativo sob gestão de 100 trilhões de dólares. Isso tem bastante importância. O que significa ser signatário do PRI? Então, são adesão a 6 princípios, desde incorporar os aspectos de sustentabilidade, sociais, ambientais de governança na análise de investimento e no processo de tomada de decisão, ser proprietário ativo, incorporar esses aspectos nas políticas e práticas de ownership,
buscar divulgar de maneira apropriada para os investidores, ou seja, prestar contas do que está sendo feito, promover a aceitação e implementação desses princípios pela indústria de investimento e reportar essas atividades e os progressos na implementação desses princípios. Então, se a gente fala de finanças sustentáveis, vamos pegar todo o espectro de investimento, desde o investimento tradicional, onde eu só tenho preocupação com risco e retorno, daí eu entro no investimento responsável, onde eu tenho o screening, que eu vou escolher os ativos que eu vou investir, ou que eu não vou investir, um screening negativo, por exemplo, não vou investir em armas, não vou investir em indústria de cigarro ou de jogos. Posso escolher os ativos que têm mais sustentabilidade, que são das empresas que têm maior engajamento com essa agenda ESG, baseado em normas, ou mesmo os temáticos, que são os títulos, por exemplo, os green bonds de energia renovável, ou que diminui a emissão de gases de efeito estufa. Daí eu vou um passo além, que seria o engajamento. Então, eu não só faço o screening, posso fazer o screening, como eu começo tenho esses fundos de ação, vários dos hedge funds, eles têm uma participação acionária significativa. Com isso, eles podem votar, participar do conselho e influenciar a empresa a divulgar melhor essas práticas e a gerir melhor esses riscos ambientais e sociais e de governança. E vou um passo além depois com a integração. Então, além de ter o screening e engajamento, eu ainda incorporo isso todo no processo, desde a seleção, da avaliação, do monitoramento e da gestão do risco. Tá, isso aqui seria já o que a gente fala ESG. A Taísa está um passo além, a X8, que seria o investimento de impacto. Aqui, quando eu falo em ESG, a gente está falando de empresas tradicionais, que o objetivo fim de prestação de serviço ou o produto que a empresa entrega não necessariamente está ligado diretamente a um objetivo, não é resolver um problema social, ambiental, mas o processo que essa empresa tem para entregar esse serviço, ele gera impacto, tanto negativo como positivo. Então, é muito importante que a empresa tome conta desse processo e isso acaba criando um impacto muito grande para a sustentabilidade do mundo. A Taísa está um passo além, ela é um investimento de impacto. Então, os projetos, as empresas que a X8 investe, têm o propósito, atividade e fim é resolver um problema socioambiental e, ao mesmo tempo, ter retorno financeiro. E daí envolve medição de impacto. Importante falar que a Taísa vai falar sobre medição de impacto, porque ela está mais no holofote, mas várias coisas aqui dessas medições acabam sendo até úteis para quem está envolvido no ESG, na integração, tá? E por último, a gente tem a filantropia, que eu tenho o propósito de resolver o problema socioambiental, mas sem a preocupação do retorno financeiro. Então, aqui, desde do investimento tradicional até investimento de impacto, isso aqui traz retorno financeiro. Aqui, do screening até o investimento de impacto, isso aqui é o que a gente fala do novo paradigma de investimento sustentável, e daí todas essas métricas de medições acabam ficando bastante importantes. Falar um pouco do papel do investidor. O investidor ele tem um papel muito importante para interferir e para acelerar essa agenda das empresas. Então, as empresas grandes são importantes que elas tenham processos sustentáveis, porque elas vão poluir menos o mundo, elas vão ter mais projetos de inclusão, podem transformar comunidades em quem que elas estão atuando. Então, tem um papel muito importante, soma muito com o governo e com a filantropia. E os investidores institucionais, ao pressionar, daí eu estou falando de fundos de pensão, fundos soberanos, agentes multilaterais, eles podem investir diretamente nessa empresa e através ou screenings negativos, ou engajamento, ou integração no processo, eles começam a pressionar que essas empresas
atuem de maneira sustentável. E eles podem investir também através de fundos de investimento. Esses fundos de investimento são geridos por gestoras que também são investidores institucionais, que é o caso da X8, por exemplo, e que interferem também, têm posições grandes e podem sentar no conselho e interferir na gestão dessas empresas, tá? Fundos de private equity, que é o caso da X8, tem um papel especial nisso, porque o investidor ativo fica de 3 a 7 anos investido na empresa. Se for de impacto, as empresas, como eu falei, tem que ter uma tese de objetivo de retorno financeiro e geração de impacto. Essa tese é combinada antes do investimento. A partir do momento que faz o investimento, os fundos eles começam a interferir e participar do conselho, e dessa maneira eles ajudam na implementação dessa tese. Então, são conselheiros ativos, e é por isso que os fundos de private equity têm um papel super importante. Deixa eu só sair daqui, voltar a compartilhar, e daí eu tenho a honra de apresentar a Thaisa, e a Thaisa vai falar, colocar isso tudo, como é que você faz isso, Thaisa, como é que você implanta esse processo, como é que você integra isso e você entrega para o teu investidor tanto retorno financeiro como impacto. Thaisa, é uma honra você ter aceito o nosso convite, ex-aluna do INSPER. Então, bom aluno, a casa sempre volta. É um dos alunos que a gente tem muito orgulho. Eu que agradeço, vocês são super especiais e você, Minardi, também. A gente até lá em 2011, acho, né? Foi sua monitora também em Private Equity, Venture Capital, né? Na eletiva. Então, para mim aqui é só, né? Eu fico muito feliz, na verdade, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui e aprender em conjunto com vocês. Mas vamos lá, acho que resumindo muito bem aqui o que a gente tem como papel, acho que vocês já estão vendo minha apresentação, né? É realmente trazer um pouco dessa visão que a gente, enquanto gestora, né? Vou falar, lógico, em nome da X8, mas acho que enquanto gestora de impacto a gente tem de trazer esse assunto não só no final da cadeia, mas desde do meu screening, né? De achar empresas que realmente tenham no seu business core esse propósito de causar impacto na sociedade, né? Então, já me apresentaram aqui, adoro o INSPER, né? Vocês perceberam, faço parte de um monte de coisa aqui, também sou doadora do fundo de bolsas, enfim, sempre que eu posso, já fui do comitê de alumni, então sempre que eu posso, estou tentando voltar aí para a faculdade e trazer um pouquinho da experiência, né? Já giving back aí um pouco de tudo que o INSPER fez para mim e foi fundamental na minha formação. Então, passando um pouquinho, eu vou apresentar aqui a X8. A X8 é uma casa de investimentos de impacto, é uma gestora de growth capital de impacto focada em empreendedores excepcionais. Quando a gente fala de impacto, né, fundamentalmente a gente realmente olha para business que tem intenção de causar o impacto social, então essa palavra intenção ela é bastante relevante, e que a gente faz a mensuração desse impacto ao longo dessa jornada, então desde o começo, desde a hora que a gente faz a primeira análise até o desinvestimento, né? Então, acho que isso é bem importante frisar. A X8 é uma casa que tem mais sócios, né, com mais de 20 anos de experiência no mercado, 70% da equipe já trabalha junto aí há 10 anos, né? A X8 ela começou como BR Opportunities lá atrás, em 2012, que foi onde eu me juntei como estagiária ainda na época. E o ano passado a gente fez uma fusão cara de middle market da Performa Investimentos, trazendo um super sócio que é o Edu Gritz, né, o Eduardo Gritz, um mega nome aí dentro da indústria, e aí se juntando para a gente focar construir uma gestora 100% focada em impacto. Então, desde o ano passado, né, a gente fez um rebranding aí nessa combinação e por isso virou X8 Investimentos. As duas casas foram sempre impulsionadoras do middle market no Brasil, né? Quando a gente fala de middle market, a gente está falando de empresas que faturam ali entre 20 e 200 milhões, né, ano de reais, tá? Então, a gente não está olhando para empresas em estado ainda pré-operacional ou início, né, de operação, a gente já olha para empresas que tem já seu negócio consolidado, já está rodando, né, e quer partir para uma próxima etapa, que é escalar esse business.
E a gestora como um todo tem um forte relacionamento no ecossistema de empreendedorismo. Então, eu, por exemplo, estou no Insper Angels, na BVCap, os outros sócios anjos do Brasil, Ambima, Endeavor. Então, a gente acaba olhando o ecossistema como um todo para fomentar esse ecossistema e sempre ter oportunidades interessantes aí no meio de empreendedorismo. Nossos investidores, eles são, em sua maioria, os investidores âncora, ex-empreendedores, ou seja, empreendedores, né, empresários que já tiveram seus momentos, né, já conseguiram escalar seus negócios e hoje também fazem parte do fomento ao empreendedorismo, né, através dos seus investimentos em gestoras de impacto. A gente faz parte também da rede Capria. O Capria é uma gestora de fundos, situada em Seattle. Ela foi estabelecida pela quarta pessoa da Microsoft na época, né, que foi responsável pelo Windows, que era o Will Poole. Ele trouxe essa visão de fomentar as gestoras de impacto em países emergentes, então eles investem em gestoras de impacto na Ásia, na África, aqui na América Latina, e a gente faz essa parceria com eles, colaborando aí para a rede de networking, né, e fazendo troca de experiências, principalmente nessa área de impacto, de mensuração, de acompanhamento, enfim. A gente acaba olhando, então, como eu falei, dos investimentos, a gente tem, né, por esse ecossistema forte, né, essa relação forte com o ecossistema de empreendedorismo, a gente acaba tendo um deal flow mais proprietário, então não somos uma casa aqui que faz muito co-investimentos, a gente né, normalmente lidera investimentos em algumas empresas, ou realmente a gente faz investimento solo, né? Mas sempre olhando empresas que estão conectadas aos nossos princípios, aos propósitos, conectados aos critérios ESG. E só para trazer 2 cases aqui para situar um pouco do nosso contexto aqui de investimento, tem o case da Mãe Terra, né, que foi uma empresa investida pela BR Opportunities lá em 2013. A gente ficou 4 anos nessa empresa, eu fui a responsável, né, pelo investimento na empresa, então eu fui para a criação de valor também lá, fiquei 5 anos como head de finanças, e ali o nosso impacto era para basicamente conseguir democratizar a alimentação natural e orgânica, levando saúde para as crianças e os adultos, né, no Brasil, né, com preço mais acessível, e conseguir escalar esse negócio. A gente fez uma criação de valor de 12 vezes nessa empresa. E pela performance, né, o Eduardo fez um investimento em 2016 na IntelliPost. A IntelliPost também é uma empresa focada em logística, em operações que causam eficiência logística, né, com redução de emissão de CO2 principalmente, e teve um crescimento aí aproximado de 15 vezes em 3 anos. Então, é uma casa que hoje a gente realmente, né, a gente se chama, né, de uma casa de impacto, mas que a gente já vem fazendo isso desde antes, né, do termo impacto estar mais definido, mais padronizado na indústria, e a gente já vem trazendo essas experiências aí nos nossos cases mais antigos, tá? Então, quando a gente fala de integração de impacto, né, a gente já começa na nossa prospecção. Aqui, quando a gente olha, então, para a X8, né, a gente está falando de investir em empresas de rápido crescimento, como eu falei, é um growth capital, então é um recurso para escalar esse negócio, que sejam negócios escaláveis. Em setores diversos da economia, a gente não é um fundo setorial, a gente olha, no geral, negócios que estão conectados à cadeia do consumo, mas em economia circular, serviços, varejo, educação, saúde, que tenham inovação, né, alguma tecnologia proprietária, algum tipo de inovação no seu modelo de negócio, com empreendedores excepcionais à frente, isso é fundamental, a gente não entra para fazer um turnaround de gestão, né, a gente gosta do empreendedor e a gente quer que ele realmente continue tocando o negócio, que tem um potencial de internacionalização e, como eu falei, que fatura ali entre 20 a 200 milhões de reais por ano. E, fundamentalmente, que tenha empresas com propósito e impacto já no seu negócio, tá? É assim que a gente olha. Então, quando eu vou aqui, né, para integração e quando eu começo, então, a olhar meu processo de investimento, eu já tenho esses 8 pilares pré-estabelecidos, e aí, em todo o meu processo, tudo que for de impacto e ESG, ele vai estar integrado no passo a passo do meu processo de investimento. Então, um processo de investimento da indústria, né,
padrão, né, de Private Equity, ele vai começar numa prospecção do ativo, vai passar pelas análises, diligência, negociação e portfólio comum, né? Isso para todas as gestoras provavelmente tem esses, no mínimo aí 5 passos, e a gente faz todos esses 5 passos com sempre algum olhar de integração aí das práticas de ESG e impacto. Então, quando a gente começa na prospecção, a prospecção basicamente é fazer o screening, né, do mercado e entender quais seriam os setores que a gente quer olhar, quais são os setores que mais crescem, relatórios macroeconômicos, a gente olha, né, enfim, aí como a gente não é setorial, a gente acaba olhando para tudo, e quando entende que tem uma oportunidade de investimento, a gente então começa a desenhar, entender qual é essa oportunidade. E aí, chegando essa oportunidade para a gente, que pode ser um cold call, pode ser uma boutique de M&A mandando um teaser, pode ser, enfim, uma empresa que a gente viu que saiu na Exame, pode ser de qualquer jeito, né? A gente tem, bem aberto aqui pelo ecossistema todo, a gente já começa a entender se essa empresa, ela tem esse alinhamento com a tese de impacto ESG da X8 Investimentos. Então, aqui a gente adota uma abordagem holística de impacto, né? Então, por isso, eu já começo na prospecção, eu não deixo para olhar lá na frente, na diligência, ou depois que eu fiz o investimento para criar um relatório e falar, putz, preciso pensar em impacto que o meu investidor quer. Não é assim, né? Ele é ativo, ele já começa do começo. Então, aqui a gente acaba trazendo nossa política de impacto e a política de ESG. Como a Minardi mencionou, para a gente, nossa política de impacto, ela é sim, muito fundamentada e baseada na Agenda 2030 da ONU, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui, quando eu falo de empresas que têm alinhamento ou não com a tese de impacto, no mínimo, eu estou procurando alguma empresa que já traga uma solução para preencher algum gap estrutural que a ONU identificou aqui nos nossos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é uma empresa de educação, mas ela está voltada à educação do jovem, ela está voltada a trazer qualidade de educação, né, para as classes mais baixas. Então, é esse olhar que a gente começa a trazer quando a gente traz esse primeiro investimento para dentro de casa para a gente olhar. Né? Essa é a primeira visão. Aqui eu não estou entrando em muito detalhe ainda, mas eu estou vendo se no começo ela já tem esse propósito para entregar uma solução. Né? Eu não sei exatamente qual vai ser a solução, eu ainda não sei exatamente como eu vou mensurar. Aqui eu falo, tá, dá para passar pelo meu screening, eu já tenho uma solução mais ou menos aqui, talvez eu consiga encaixar aqui numa energia limpa, é uma empresa de energia sustentável, e aí sim a gente vai para as outras fases que eu vou explicar mais um pouquinho, e a gente vai dando esses drill downs até a gente chegar na parte de mensuração. Aliado a isso, né, como a Minardi explicou, a gente também tem nossas políticas de ESG, impacto, então o ESG está sempre andando em conjunto aqui, então também temos um olhar de mitigação de risco, também temos um olhar de trazer oportunidades, né, que ainda não tão bem desenhadas ou que precisa sim dar mais um passo em governança, então não é só porque uma empresa talvez seja de educação, ela gera impacto, ela esteja 100% alinhada à política ESG, pode ser que tenha algo ainda de governança dentro da empresa, né, que precisa ser alterado, ser mudado, enfim. Então, a gente também traz esse olhar da política ESG para a gente fazer as análises aqui durante o nosso processo de investimento. E aí, aqui, a gente segue nossas políticas, né? Um combinado de Agenda 2030 da ONU, um combinado dos Operating Principles do IFC. A gente também usa a lista de exclusão, então a gente não vai investir em armas, tabaco, enfim. Então, é um combinado aqui do que a gente vê de melhores práticas, né, globalmente, trazendo, então, para a nossa visão X8. Quando a gente passa, então, para uma próxima etapa, que seria a etapa das análises, aí sim a gente começa, então, a dar um olhar mais próximo, né? E a identificar qual é essa solução, realmente se ela está preenchendo algum gap estrutural ou não. E aqui na fase de análise, é uma fase que a gente já troca mais informação com o empreendedor, a gente conhece o empreendedor, a gente entende se ele também tem esse propósito, se é genuíno, né? Então aqui já começa também um olhar de
é um greenwashing, não é? Tem alguma coisa que está escondidinha que a gente não está vendo? Então, essas trocas de conhecimento, de informação, através do Q&A, ele já começa a ficar bastante relevante aqui para a gente, para conseguir aí, de fato, entender se a gente está indo para um caminho que vai ter um impacto escalável, que vai ter um impacto que tenha relevância, que a gente vai conseguir mensurar. Então, aqui a gente faz as análises básicas, né, Q&A, a gente entra com term sheet, já para validação dos principais termos societários que a gente vai querer ter ao longo da nossa jornada aí de 4, 5 anos, né, de investimento com essa empresa. E, além disso, a gente acaba, então, olhando de novo, né, fazendo esse passo adicional para a seleção dos ODS. Então, aqui sim, a gente começa a entender se, putz, eu estou falando de igualdade de gênero, mas eu estou falando o que em igualdade de gênero? Eu estou falando que eu vou contratar mais mulheres na gestão, eu estou falando que eu vou dar mais trabalho, enfim, para jovens, né, no meu fomento aqui ao ODS 8, por exemplo, que seria, né, de aumentar o nível de trabalho, ter um crescimento econômico sustentável. Então, aqui sim, eu já começo a identificar não só os ODS da ONU, os 17, mas as metas, as 169 metas. Então, eu já faço esse drill down e a gente começa, então, a entender. Bom, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Eu tô aqui no 8 e eu quero trabalho decente, crescimento econômico, mas aqui sim é porque eu vou usar o 8.2, porque eu acredito que essa empresa ela consegue atingir níveis mais elevados de produtividade, trazendo diversificação, incluindo, enfim, setores agregados de mão de obra intensiva, eu consigo fomentar a minha cadeia de fornecedores. Então, aqui sim eu começo a dar esse drill down também para submetas e olhar ali as 169 metas. Quando a gente consegue identificar, ou pelo menos já ter esse olhar agora um pouco mais seguro de onde a gente vai causar esse impacto, a gente então a gente atrela duas coisas, né? A empresa ela pode ter muitas externalidades positivas, inclusive com o negócio que ela tem, né? Não só o negócio principal, mas ela pode fomentar outras coisas. Ela pode ajudar, por exemplo, ela também já faz uma redução de gás carbônico porque ela acha que é legal, assim, não é o business core dela, mas ela já começa a trabalhar nisso. Não necessariamente eu vou usar isso como métrica, porque talvez para o negócio dela não é a métrica mais relevante e que tenha mais escala. Então, o que a gente procura aqui é sempre o olhar de o recurso que o fundo está aportando nessa empresa para fazer ela crescer, para fazer ela escalar, para dar o próximo passo, para a gente fazer, sei lá, um IPO, vender para outro fundo, ter uma saída para um estratégico, que esse recurso ele consiga aumentar o nível de relevância de escala do impacto. Então, se a empresa, por exemplo, já faz uma separação de lixo, né, corretamente, já faz uma logística reversa, mas aquilo não é fundamentalmente o seu negócio, e conforme essa empresa cresce, essa parte, por exemplo, não aumenta, não vai ser isso que eu vou olhar necessariamente. Eu posso até mensurar, mas não é isso que eu vou cobrar a empresa. Eu vou cobrar ela naquilo que ela gera relevância e escala do ponto de vista do impacto que é o core, né, do business está fazendo, tá? Então, acho que isso é bem importante, porque a gente não quer ficar só mensurando externalidades positivas, né? A gente quer mensurar realmente também o negócio que vai ser escalado. Então, daí sim, a gente continua, né, nosso processo de diligência, a gente faz um processo comum também, que a indústria utiliza bastante, que é a contratação de terceiros, então advogados, contadores, para a gente fazer toda a parte de risk assessment de jurídica, contábil, né? E aí a gente utiliza nossas metodologias internas para fazer o risk assessment, tanto de ESG, quanto começar, então, a definir as métricas e ver se tem algum buraco ali, que a gente precisa olhar também e provocar o empreendedor, né, para depois dos investimentos a gente conseguir fazer essas melhorias. Então, no Risk Assessment interno, aqui a gente tem uma visão mais de risco, é uma visão menos de impacto e uma visão mais de risco. Então, a gente está falando de olhar aí 10 frentes, né? Desde time, reputação, da operação, até os próprios riscos de ESG, riscos de saída do investimento, riscos financeiros, enfim. Então, a gente tem aqui é uma tabela que a gente usa, né? Com pontuação, enfim, que a gente acaba fazendo para essa análise de risco.
E aí sim, em conjunto, a gente entende, bom, eu entendi que ele tem uma possibilidade de ter uma solução para a Agenda 2030 da ONU, eu já sei, então, pela minha parte de análises, quais ODS a gente deveria olhar com cautela e entender que tem relevância, e aí sim, bom, em cima, então, desses ODS que a gente acha que faz sentido para essa empresa mensurar, eu entro com o meu estudo de definição de métricas. E aí, aqui a gente está trazendo hoje, né, o ARIS, que é basicamente uma ferramenta, né, um catálogo de métricas que foi lançado pelo GIN, que é o Global Impact Investment Network, que é uma organização sem fins lucrativos, dedicada para aumentar a escala e eficácia dos investimentos de impacto ao redor do mundo. E eles promovem o ARIS como um catálogo transparente, com alta credibilidade entre os investidores internacionais, e de muita responsabilidade nas práticas de medição de impacto. Então, é um catálogo bastante padronizado, já baseado em evidência. E aí, o que é legal, né? Eu vou até abrir o site já, mas o que é legal aqui é que esse catálogo ele já está atrelado aos ODS da ONU. Então, a gente consegue fazer esse casamento sem ter que inventar roda, e já são métricas que já foram testadas, já foram estudadas, já tem evidência, trazendo, então, um resultado de impacto mais forte e aí mais bem visto, né, também para o mundo dos investidores. Então, eu vou deixa eu clicar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o site. Acho que é legal que daí a gente consegue ver também como que... Peraí que eu vou compartilhar a próxima tela aí. Já estão vendo, acho, o site, né? Tá. Então, aqui, basicamente, né, é um site que vem aqui do GIN. Aqui é o catálogo, a gente entra aqui em métricas. Então, é um catálogo de métricas. E aqui, você consegue dá para fazer a seleção dessas métricas de várias formas. Então, por exemplo, se você é um investidor que quer olhar mais a parte de agricultura, a parte de energia, a parte de resíduos, você consegue fazer a seleção dessas métricas também setorial, ou de muitas outras formas, mas acho que principalmente aqui, já pelos SDGs, né, os ODS da ONU. Então, se eu estou focada ali já, eu quero ver trabalho decente, o trabalho aqui de crescimento econômico, a gente já pode clicar direto aqui e ele traz quais seriam as métricas, tem muitas aqui, tá? Quais seriam as métricas que faz sentido para você, e aí tem que ir olhando uma por uma, ver o que faz sentido e o que não faz. Então, tem, por exemplo, aqui de waste, vamos ver uma de... Aqui. Se a gente clicar aqui em resíduos, a gente já pode ver materiais biodegradáveis, a gente consegue ver percentual de materiais reciclados. Então, quando a gente clica, pensa percentual de materiais reciclados, ele já tem uma fórmula, né, de como seria para fazer essa medição. Ele traz o formato, então vai ser como uma percentual, é um formato de reporte, vai ser decimal, é uma métrica, já validada aqui pelo 2020, né, pelo novo catálogo. E aqui ele traz, o que é super legal, um guia, né, como você, usuário, deveria usar essa métrica. Então, aqui ele fala que pode ser combinado com outras métricas, que essa daqui especificamente inclui vidro, papel, metal, plástico, têxtil, eletrônicos, compostos biodegradáveis, também pode ser considerados materiais recicláveis. Então, aqui ele traz um pouco desse guia para entender se faz sentido do que você está olhando ou não, né? Se essa é a melhor métrica para você usar. Talvez não seja, talvez você prefira usar ou faça mais sentido usar só material reciclado em valor absoluto. Então, a gente vai para uma outra métrica que tem essa visão. Ou eu quero olhar só material reciclado na minha geração de lixo própria aqui da empresa. Então, também tem várias métricas. Tem que, né, ir olhando uma a uma e ver o que faz mais sentido. O legal é que ele também tem ele, aqui no catálogo, ele sempre sugere olhar 5 dimensões, que é o que, como, quando, e aí fazer a combinação dessas métricas também. Então, às vezes é uma métrica mais de percentual aqui, por exemplo, com uma métrica qualitativa, e faz essa combinação. Então, são duas medidas, duas métricas, para eventualmente medir o mesmo propósito ali que você quer escalar, né? Então, isso também é super interessante e vale olhar. E aqui também ele fala
por exemplo, essa métrica especificamente, ela atinge o ODS 6, o 8, o 9, o 11 e o 12. Então, se você entrar pelo ODS 11, por exemplo, naquele primeiro filtro que a gente tinha feito, ela vai aparecer lá. Se eu entrar no 12, ela também vai aparecer lá. Então, não necessariamente você precisa de uma métrica para cada ODS, você pode usar, às vezes, a mesma métrica para aquele ODS. Então, no case que eu trouxe aqui, basicamente todas são do 8, mas eu também consigo alinhar, por exemplo, com o 5, que era de igualdade de gênero. Então, pode ter mais de um ODS aqui para você conseguir fazer a mensuração. E aí você tem que entender no seu investimento, no negócio que você está olhando, qual que faz sentido para aquela empresa, tá? Deixa eu voltar para a apresentação. Joia. Então, aqui, como eu falei, a gente acaba fazendo essa definição, né? Quais são os ODS que a gente quer olhar, e aí quais são as métricas que a gente vai mensurar e acompanhar durante o investimento. Quando a gente vai, então, para a negociação, então, a gente faz isso dentro de casa na X8, no nosso processo de diligência. Nesse processo de diligência e depois nessa fase agora de negociação, a gente recebe o plano de negócios da empresa e baseado nesse plano de negócios e já com as métricas definidas, a gente vai ver quais são as metas que a gente vai acompanhar, então, durante os próximos 5 anos. Então, se eu estou falando de redução de gás carbônico, por exemplo, e estou falando de redução de gás carbônico utilizando material reciclado na produção de uma lona. Quanto mais eu produzir essa lona ao longo dos anos, mais eu vou ter essa redução de emissão de gás. Então, eu olho para o meu volume do business plan, né, por exemplo, e trago essa mensuração da meta. Então, as minhas métricas de impacto estão vinculadas a metas do business plan da empresa. Tá? Isso é bem importante para a gente acompanhar. Então, quando a gente entra aqui na negociação, o empreendedor, ele já vai previamente saber o que ele também vai ser cobrado, né? E aí, junto com o reporte que é fundamental para todos os fundos de private equity, que são das demonstrações financeiras, o orçamento anual, o plano operacional, a gente ter as demonstrações financeiras auditadas, né, no mínimo anualmente. Aqui também a gente define, né, as reuniões de conselho de administração, né, do pós-investimento, se vão ser trimestrais ou não. A gente também já deixa assinalado no meu processo de negociação e já no meu contrato, né, de acordo de acionistas, que a empresa também vai ter que fazer o reporte das métricas de impacto e não só o reporte das métricas financeiras, né? Então, isso está alinhado, porque a gente quer fazer a medição e a gente quer ter o retorno financeiro também. Então, essas duas coisas, elas sempre vão andar juntas, tá? E aí, por fim, a gente faz, então, dando tudo certo, a gente faz aqui o investimento, né? E aí a gente faz o que a gente chama de criação de um portfólio, que a Minardi explicou ali com a arvorezinha, onde entram essas empresas. Então, aqui eu trouxe um estudo de caso, que é uma empresa do nosso portfólio e que passou por todo esse processo, né, antes da gente fazer o investimento. E aqui é uma empresa, é a Home Agent, é uma empresa quando a gente olha, parece que não tem nada de impacto, é uma empresa de call center, né? Mas fundamentalmente ela nasceu para empregar pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, que são ativas e que têm formação, a maioria formação superior, e que não conseguiam trabalhar, porque para fazer isso elas precisariam deixar seus filhos, sua casa, logística era muito longe. Então, esse call center ele já nasce no modelo home-based, né, de home office. Então, hoje a gente está vendo, né, esse ano, toda essa transformação digital e todo mundo já trabalhando de casa, mas essa empresa nasceu lá em 2010, 11, já nesse modelo de atividade e conseguindo empregar, em sua maioria, mulheres que não conseguiam sair de suas casas para ter um trabalho. Então, aqui o impacto que a gente vê é o impacto da gente conseguir empregar principalmente mulheres, mais de 90% da folha da empresa são mulheres, e que não conseguiam, então, sair porque tinham que cuidar de seus filhos. Com esse emprego, elas conseguem dobrar com esse viagens de deslocamento diário, né, até onde teria que ser o trabalho, também, então, tem essa externalidade aí que eu comentei da emissão de gás carbono, né, de gás carbônico. E aí, dobrando a renda familiar, elas também geram outra externalidade, que é
conseguir fazer o consumo nos seus bairros e não nos centros, né, onde seriam essas empresas. Então, também traz essa externalidade positiva de consumir nesses bairros que são, muitas vezes, mais longe dos centros e com menos desenvolvimento. Então, aqui, quando a gente... São todos CLTs, então, quando a gente olha para o impacto que essa empresa gera, sim, nesse caso específico, sim de criação de emprego. Então, claro, assim, a criação de emprego, ela parece óbvia para todas as empresas. Nesse caso aqui, ela é realmente relevante. Quanto maior a empresa, mais a empresa cresce, quanto maior ela fica, mais realmente pessoas ela precisa nos postos de trabalho e mais mulheres ela consegue fazer a contratação para esses postos de trabalho. Então, diferente, por exemplo, de às vezes empresas de tecnologia, que na escala não precisa mais de contratar pessoas, porque é uma plataforma tecnológica, né, que vai conseguindo escalar e crescer. Nessa aqui, é muito relevante e muito escalável a contratação de pessoas, tá? Então, a gente olha para o ODS 8, que é de trabalho decente e crescimento econômico, e o ODS de igualdade de gênero. Toda aquela metodologia que eu passei antes do nosso framework de processo de investimento, a gente fez exatamente isso aqui para chegar nessa medição de impacto que a gente quer. Então, aqui eu coloquei para vocês qual seria o indicador, a referência ali do site da Ares, né, que tem esse número aqui, é como se fosse um código. E aqui a gente acaba fazendo uma mensuração para entender se essa métrica é relevante, se eu tenho ação, se a empresa, né, consegue tomar uma ação, então, se eu coloco mais investimento, eu consigo fazer mais contratação de pessoas, se ela é precisa, ou seja, se é um número, se eu consigo ter essa mensuração, se não está ali, né, numa nuvem negra ali que a gente não sabe, né, para onde vai, e se tem um baixo custo. Porque também a gente está lembrando que a gente está falando de empresas de middle market, né? A gente não está falando de grandes corporações, multinacionais que têm orçamentos gigantes, né? Também para fazer coleta de dados. Então, aqui também a gente tem que ter essa preocupação se ela tem um baixo custo. E aí, além disso, como eu falei, a gente não necessariamente usa só o catálogo da Ares, a gente também pode usar outras metodologias. Aqui no caso da Home Agent, para fazer a mensuração de emissão de CO2, a gente usa uma metodologia do Greenhouse Gas Protocol, GHG, que aí a gente acaba juntando essas duas coisas no nosso report, tá? E aí aqui eu trouxe um modelo do report que a gente teve do ano passado. Esse report, como eu mencionei, a gente faz parte da rede Capra, né? Lembra lá no começo que eu falei um pouquinho deles. Então, eles são nossos validadores externos para fazer o report. Então, a própria empresa, ela faz a sua mensuração, ela preenche nas nossas planilhas, né? Nos nossos sistemas, quantas vidas elas estão empregando, quais são as posições de trabalho criadas para mulheres, qual é o aumento de geração de renda das famílias. Então, a gente tem toda uma planilha com esses indicadores. A gente, como X8, faz a validação, né? Então, pega algumas amostras, entende se lá no nosso reporte da Folha tem esse cruzamento, e aí o Capra faz essa validação externa, né, de terceiros, para realmente a gente ter aí um auditor, né, desse relatório de impacto. Então, aqui o ano passado, a Home Agent criou mais de 160 empregos para mulheres e reduziu mais de 150 mil toneladas de emissão de gás carbônico, evitando essas viagens de deslocamento por elas trabalharem em casa. Só esse ano já foram mais de 340 posições criadas, a empresa cresceu aí mais de 7 vezes, com 80 postos são mulheres, 102 vidas de baixa e média renda estão sendo impactadas, e tem mais 3 mulheres na liderança sênior da empresa. Tá? Então, aqui, esse é um pouco do contexto, e a ideia é que esse reporte, então, o ano passado a gente já teve um reporte, esse ano, de novo, é um reporte anual, e aí a gente faz esse acompanhamento trimestral nas reuniões de conselho. Se por acaso, né, como aqui aconteceu, a empresa cresceu de forma bem acelerada, principalmente, né, por conta do Covid, é uma empresa já que tem sua disrupção tecnológica, né, já feita há muito tempo, então ela conseguiu aí crescer nesse primeiro semestre, a gente acaba até, eventualmente, podendo mudar a meta, né, que ela tem que entregar no ano de posições, de contrato e tudo mais. Então, aqui a gente até estava com uma meta eram, se não me engano, 700 posições de trabalho, e agora a gente já aumentou para 1.000, e a empresa já atingiu as 1.000, então no final do ano a gente também deve ter um reporte aí super bacana para entregar aqui de impacto também para os nossos investidores. E aí esse reporte ele vai no nosso deck
junto, né, com os outros reportes para os investidores. Então, assim como a gente faz nossas análises de TIR, né, nossas análises financeiras, como as empresas estão crescendo, a gente coloca todas as informações financeiras, a gente também coloca as informações de impacto para ser olhado por nossos investidores, sejam investidores institucionais, investidores de family office, enfim, todos eles recebem esse reporte anualmente. Então, é isso. Aqui. Acho que acabei. Thaisa, super bacana. Posso fazer uma pergunta antes de abrir? Thaisa, que você falou bastante processo de medição da auditoria, que eu acho que é bastante importante. E qual periodicidade você divulga esses relatórios? Trimestralmente? Como é que é essa divulgação para os investidores? Ela é anualmente. Então, o acompanhamento a gente faz trimestral, junto às reuniões de conselho, tá? Então, dentro do nosso modelo de governança com as investidas, a gente tem os conselhos trimestrais e reuniões mais informais também, mensais, né? Muito mais, às vezes, de mentoria, de alguma aceleração, de apoio. Nas reuniões trimestrais, então, a gente vê toda a parte de finanças, né? Qual a DRE, enfim, todo o PNL, quais são as metas que eles estão atingindo ou não, e as de impacto. E aí, ao longo desse tempo, a gente vai, então, preenchendo esses sistemas que a gente tem aí de mensuração, e aí, no final do ano, a gente tem toda, né, a numeração do trimestre a trimestre, de como foram esses crescimentos, atingimentos ou não das nossas métricas de impacto, e aí, no final do ano, a gente lança o reporte. Aí, esse reporte vem para a X8, a investida, né, que faz, vem para a X8, a X8 analisa, valida, manda para o Capra valida, e aí sim a gente, que já tem essa validação trimestral também, mas daí sim a gente solta ele formalmente para os investidores. E com a validação, que é bastante importante, né? Sim. Não, hoje a gente não consegue ainda chegar no que o Sérgio chama ali de nível 1, 2, 3, né, da medição de impacto, a gente não faz... a gente olha só para o que a empresa está gerando, né? Eu não tenho os grupos de controle, os grupos de apoio ali para a gente fazer a medição, mas é um próximo passo que com certeza a gente quer evoluir. Excelente. E já deixo você conduzir aí, porque tem várias perguntas que eu estou vendo aqui já. Eu vou agora abrir para o debate. Só que antes eu vou fazer uma pergunta tanto para você, André, para a Thaisa, depois a gente abre. Vocês podem mandar pelo chat, já tem algumas perguntas entrando aqui e a gente vai passando. E a minha pergunta, na verdade, é um pouco de tamanho desse mercado, né, André? Você deu alguns números amplos, eu queria saber meio o tamanho do Brasil nisso. O Brasil está atrasado, o Brasil está junto nesse caminho de buscar investimentos ESG, impacto. E, Thaisa, também, mais especificamente, né, no teu contexto de investimento de impacto, esse mundo de negócios já consolidados, a gente está falando de negócios que a gente consegue contar nos dedos, é um mercado maior, né? Qual é o tamanho desse mercado que a X8 trabalha? E aí, pelo lado negativo, né? Quanto de greenwashing aparece nisso? Como é que vocês conseguem detectar? Bom. Thaisa, eu não tenho esses números, você tem? Bom, o que a gente está falando, assim, a agenda global Agenda 2030 ONU, né, de necessidade de investimentos, a gente está falando de 3 a 4 trilhões de dólares mundo, tá? O que, obviamente, a gente, enquanto Brasil, está bem atrasado, e sim, a gente precisa não só, né, do serviço público, mas também do privado, fundamental aí, para fazer, né, para fomentar esses investimentos. Então, a gente tem, assim, um buraco para resolver nos próximos 10 anos. A gente está falando de uma década, né, para a gente conseguir fazer esses 4 tri de dólar aí fluir para negócios que tenham essas soluções, né, da Agenda 2030. Então, é preocupante, né, na verdade. A gente está aí, não só aqui no Brasil, mas acho que hoje a gente vê países, né, a Alemanha está mais avançada, a Europa, né, sempre mais à frente, mas quando a gente fala de países emergentes, a gente tem tantos buracos, né, de infraestrutura, então nem sempre o dinheiro ele flui direto para soluções de impacto, né, às vezes ele acaba fluindo ali para as necessidades mais básicas mesmo, antes de conseguir escalar isso para o próximo passo de geração de impacto. Então, acho que essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, aqui no Brasil,
A gente, assim, eu não sei números, né, de quantidade de empresas, né? O que a gente acaba olhando é que esse mercado é um mercado que está sendo mais falado. Então, ele já não acho que os grandes setores já entenderam que precisam se renovar, né, e se inovar para conseguir ter essas soluções e que isso está cada vez mais em pauta. Então, o que tem acontecido muito também é que a nova geração, né, para onde está indo esse dinheiro, então os family offices, né, passam hoje para segundas gerações, os millennials já estão tocando, né, essa riqueza, e aí sim eles têm essa maior procura por investimentos, né, que tragam essas soluções. Então, o que a gente vê é não está mudando de mão, né, o dinheiro, mas já tem os filhos, né, essa geração nova que está olhando para isso e que força, né, os investidores, força no final do dia toda a economia a trazer essas soluções. Então, isso tem acontecido. Por outro lado, claro, né, quando a gente começa a ver essas tendências vindo mais à tona, né, acaba tendo um pouco de oportunismo. Então, acho que a gente ter os processos bem definidos, entender se é genuíno dentro da empresa, acho que isso é fundamental para a gente evitar o que for de greenwashing, né? Então, a gente já viu casos de que, assim, a gente já recebeu pitches que claramente, assim, tinha um slide adicional ali de impacto, mas que no final do dia o empreendedor não acreditava naquilo, né? Então, assim, era só para inglês ver ali, né? Ah, tô falando aqui de impacto, tô falando aqui que eu tenho uma governança mais ou menos, e aí quando você faz a diligência, você vai fazendo todo o processo, você percebe que não é bem aquilo, né? Então, até essa visão do empreendedor, que a gente fala, né, do empreendedor excepcional, essa é um pouco até de sensibilidade, mas ela é fundamental para entender se é genuíno, né? Então, essa troca, né? Essa comunicação, porque tem que ser genuíno, né? É difícil você pegar hoje uma empresa que o empreendedor não tem essa visão, e aí você construir essa cultura, e aí conseguir fazer essa cultura ser top-down. Então, isso começa a ficar muito mais complexo e a gente não consegue escalar, né? Do jeito que a gente gostaria. Então, acho que as conversas elas precisam já estar, para a gente evitar esse greenwashing, ela já tem que estar ali intrínseca, né, ao modelo de negócio da empresa, ao empreendedor, a visão que ele tem de futuro. Mas eu acho que é um ponto interessante, né, Thais? Você já investe em empreendedores que têm esse DNA, você já procura isso. Agora, quando a gente pega a grande empresa, é interessante, né? Mas eu acho que elas estão começando a se mover, mas ainda tem um caminho longo, né? E aí, assim, né, tem o Pacto Global, né, então as grandes empresas hoje, elas estão participando agora, né, do Pacto Global, e aí acho que é super importante, né, não é só o olhar, a gente trouxe hoje, né, a visão do investidor, mas a visão do consumidor, para fazer pressão em cima dessas empresas, né, principalmente das multinacionais, de bens de consumo, enfim, ela é fundamental também para essas empresas se movimentarem para esse caminho, né, então, claro, não é uma empresa em que o empreendedor vai conseguir trazer essa cultura mais top-down, mas as grandes empresas, elas ouvem muitos consumidores, né? Então, a gente também, nas nossas pessoas físicas, né? Pedir, fazer o reforço ali da necessidade dessas empresas se moldarem, conseguirem trazer soluções inovadoras, né? Para diminuir embalagem, né? Às vezes, empresas no modelo de granel. A gente tem visto muito dessas inovações também acontecerem nas multinacionais, e acho que o consumidor, ele é o consumidor aí, não só o investidor, né? Essas empresas também normalmente são abertas em elas têm sim o investidor ali atrás fomentando, mas o consumidor também tem esse papel super importante. Então, o que eu acho que é bom, assim, a gente sempre lembrar que a gente não deveria delegar, né, para o investidor ou delegar para o serviço público, né, que são eles que têm que ativar essa agenda, né? Todos nós, enquanto cidadãos, também temos esse papel aqui de conseguir ativar a Agenda 2030 e fazer esses investimentos saírem do papel e a gente ter essas soluções aí para a redução de igualdade, enfim, de desigualdade, enfim. Diminuição de resíduos, né? Diminuição de resíduos, exatamente. Dos gás, né, gás de efeito estufa, então tudo isso, a parte a gente como consumidor também, né, quando vai comprar, enfim, vai comprar um produto, um sabão de lavar roupa, né, você pode olhar qual que afeta menos o ambiente, qual tem menos produtos químicos, vai comprar uma roupa, né, saber de onde vem, então a gente vê muitas soluções nesse sentido, até de rastreamento, né, de toda a cadeia, né, hoje as tecnologias também vêm para isso, tecnologias de blockchain, né, para a gente saber deixar mais claro, mais transparente para o consumidor da onde está vindo essa comida que ele está comprando, essa roupa que ele está comprando, enfim.
Então, também deixar mais no acesso ao consumidor essa transparência. Legal, Thaís, eu vou colocar duas perguntas aqui mais específicas que apareceram e talvez uma mais geral. Uma em relação ao case que você trouxe, se a geração de renda, de alguma forma, vocês vinculam com o tempo de experiência no trabalho. Se essa geração de renda, valor de renda, de alguma forma é qualificado. E outra pergunta, se os parâmetros do BI Impact Assessment poderiam também ser considerados para análise. Tá. A geração de renda, a gente passa a cada 2 anos nessa empresa uma pesquisa de clima e impacto, né, que a gente chama, que basicamente a gente questiona, né, 2017, por exemplo, qual era o valor da renda daquela família antes da empresa contratar aquela pessoa e qual é a renda familiar agora, né, pós. Então, se e aí, em 2017, a gente viu que dobrou, a de 2020 vai sair agora, é baseado com o olhar de 2019, mas é assim que a gente faz a mensuração. Então, não tem um valor, se ela foi de 1.000 para 2.000, ou se foi de 1.000 para 1.800. A própria pessoa responde ali na nossa pesquisa que sim, ela antes tinha 2.000 de renda, agora com esse emprego ela tem 4.500, e aí isso é a mensuração que a gente faz do aumento de renda, tá? Que ela mesma denomina que foi por conta desse novo emprego que ela tem, que foi nessa oportunidade, e que ela não teria conseguido essa oportunidade se não fosse nesse modelo de negócio, tá? Então, isso a gente deixa bem claro. Ou se, às vezes, ela aumenta a renda, mas ela fala, não, eu já tinha isso antes, mas eu fiquei 1 ano só fora do mercado de trabalho. Então, na verdade, a gente, por exemplo, não considera nesse caso, tá? Porque aí foi só um tempo, né, talvez de adaptação desse ano, enfim. Então, a gente não considera. E a segunda pergunta da parte do sistema B, né? A gente considera, a gente gosta bastante do sistema B também. A gente não investe só em empresas que já são certificadas, mas a gente tem um relacionamento muito bom com eles, inclusive algumas empresas que não são B e que gostariam de ser, ou que a gente acha que a própria ferramenta, né, do sistema B pode ajudar ali já a conseguir mensurar. Às vezes a gente não faz o investimento agora, quer fazer daqui 1 ano, 2 anos, e a empresa já quer ter essa mensuração. A gente, inclusive, fala para eles preencherem uma ferramenta que o Sistema B tem de forma gratuita em seus sites. Então, eles acabam já olhando, fazendo o preenchimento dessa ferramenta e tendo uma ideia já onde que eles estão ali na pontuação, onde que tem gap que precisa ser melhorado, né? E aí a gente indica, a gente gosta. Dentro de casa, a gente pode até usar, assim, a gente não usou recentemente nos últimos investimentos que a gente fez. A gente tem falado bastante com eles, mas, assim, a gente poderia usar. É uma ferramenta que a gente também pode usar como métrica ali, como medição, tá? Inclusive, a Mãe Terra também foi certificada durante o nosso investimento. A gente investiu em 2013, de 2014 para 2015 foi quando ela conseguiu a certificação. E a gente tem outras empresas que estão aí no pipeline também, que são empresas B, e isso acaba passando, né, assim, não é um must-have, mas é um nice to have, e acaba passando uma credibilidade, enfim, já mostra que o empreendedor já tem essa, né, como eu falei, essa genuinidade, assim, de querer procurar e de querer melhorar a sua empresa. Então, acho que é uma ferramenta legal, sim. Legal. E tem uma pergunta aqui, pensando em fundos de venture capital que não tem impacto como foco, como implantar políticas e métricas de ESG na avaliação de empresas e como é que você aconselharia a começar a escalar gradualmente a pôr esses princípios de ESG para dentro das análises. Acho que mesmo não tendo a visão de impacto, né, o ESG, ele teve uma live, eu peguei de alguém isso, eu não sei, não lembro o nome da pessoa para eu dar o crédito aqui, mas o ESG é para você conseguir dormir bem à noite e o impacto é para você ter motivação para acordar no outro dia. Então, falaram isso um dia e eu achei super, super bom, assim, de definição. E de fato, assim, você não precisa mesmo ter o olhar do impacto, né? Acho que, enfim, é super legal, mas acho que começando pelo ESG, que é um pouco, não vou chamar de básico, porque não é, ele é super complexo, mas acho que é o primeiro olhar mesmo que tem que ser dado ali para mitigação de risco. Ali eu acho que é fazer as perguntas, né? O que dentro do âmbito ambiental, ali do E, né, do environmental, a empresa já faz ou não faz.
né? O que precisa ser feito? O que dentro do âmbito social precisa ser feito? Ela está empregando as pessoas com salários, né, na média ali, salários corretos, tem todas as políticas, né, de ética, de conduta, seus fornecedores estão sendo fornecedores e clientes estão sendo bem remunerados, tem políticas, né, de fair trade, como que funciona? Então, é começar mesmo fazendo as perguntas, a governança, tem política anticorrupção, política, né, também de ética, como que funciona, né? A gente tá sendo empregado pessoas que, por exemplo, são familiares, mas que têm competência para estar naquela empresa, né? Como que é o processo seletivo disso? Então, é olhar para essas empresas e começar a fazer as perguntas. Não existe, assim, assim, tem vários catálogos de perguntas e tudo, mas não existe hoje um sistema padronizado ESG que você vai aplicar na empresa, né? Hoje existem práticas, as melhores práticas para essa empresa ser considerada boa ou não boa, assim, num ranking de ESG. Mas tem que começar realmente do começo, fazendo as perguntas, né, dentro de cada letra e entender onde que essa empresa está. E a mesma coisa para a própria gestora, né, de Venture Capital. Isso vale para qualquer empresa, né? Vale para pizzaria, vale para gestora, vale, enfim, para qualquer empresa de qualquer tamanho. Ô, Thaisa, eu acho que é importante que siga também esse conceito da ODS também, né? Já começa a olhar todos os processos, aonde estão os riscos ligados à ODS, aonde estão as oportunidades, mesmo que sejam transversais às empresas, né? Eu acho que fundo de venture capital, mesmo tradicional, tem coisas que eu acho que ele pode implementar transversalmente a todas as empresas da carteira, por exemplo, e já fazem, por exemplo, de governança já é uma coisa que Private Equity já faz há bastante tempo, né? Sim, você não investe, você checa muito a ética, você é muito preocupado com os riscos trabalhistas, com segurança em fábrica, segurança de dados, já tem essa preocupação toda que acaba permeando. Eu acho que talvez aí seja um passo além incorporar outras coisas no processo também, do ponto do S e do G, né? Do E, o G eu acho que a gente já está mais... O G, acho que enquanto indústria, a gente realmente está um pouco mais maduro, né? A gente tem CVM, a gente tem órgãos regulatórios também que fazem, né, com que a gente acabe ficando um pouco mais maduro aí nas medições e nas práticas, né? A gente até comentou, né, outro dia lá no Comitê 2030, né, Minardi, que daí o S foi muito visto esse ano, muito por conta, né, do Covid, da pandemia, então o que está sendo feito, quem são os grupos de risco, como que eu posso melhorar a qualidade de vida, né, dessas empresas, segurança do trabalho, com todos os protocolos, né, do Covid. Então, acho que esse acabou tendo um olhar um pouco mais próximo esse ano. E o E é um olhar, aqui no Brasil, né, é um olhar que vai e volta, né? Então, a gente fica com épocas que estamos fazendo políticas boas na Amazônia, e aí a gente tem, né, esse ano a devastação que a gente ouviu, enfim, a boiada né, passando, tudo que a gente ouviu aí ao longo, né, desse ano, dos investidores, inclusive, né, tirando o seu capital aqui do país, enquanto a gente não tiver uma prática realmente responsável. Então, o E aqui no Brasil, a gente ainda acho que a gente tem, assim, generalizando, parece que a gente tem uma visão muito de que temos recursos naturais de sobra e que a gente meio que não precisa fazer nada e não vai ter nenhum problema, né? Quando não é bem por aí, né? Agora, eu tenho visto muito tese de rastreabilidade nesses fundos, né? Tem bastante. Acho que blockchain está muito vindo para isso, né? Então, mesmo empresas que na sua teoria, no seu core, né? Empresas, por exemplo, de carne, né? Não é uma empresa no seu core de geração de impacto, né? Assim, quando a gente olha aquele frame da 2030, mas ela tem um olhar agora, tem tido, né? Esse olhar adicional de ESG quando eles falam da rastreabilidade. Então, saber se está vindo de uma terra que foi devastada de forma correta ou não, né? Qual é o uso qual é o gado que está ali por trás.
que tipo de fornecimento até de ração esse gado teve, né? Se é pasto, se é confinamento, enfim. Então tem muito isso, e aí as tecnologias estão conseguindo trazer essa visão, né? Tecnologia de blockchain, tecnologia de inteligência artificial, né? Hoje a gente vê muitas empresas de agronegócio também conseguindo fazer coleta de dado, conseguindo inclusive fazer mapeamento, né, dessas regiões através de drones. Então, tem bastante coisa que está sendo viabilizada por conta de tecnologia também. Legal. Thaís, eu tenho mais uma pergunta aqui, eu vou juntar essa pergunta a uma segunda minha. Do ponto de vista das investidas, qual o percentual delas que já estão envolvidas com essa visão de impacto social? E aí eu acrescentaria, na hora que vocês vão definir métricas, quanto que isso é conjunto, quanto que a X8 traz essas métricas para a mesa, quanto que a própria investida traz essas métricas. E um ponto relacionado a isso é a questão do custo de avaliação depois, né? Que você já falou um pouco, né? Que são empresas que não são tão grandes, que não vão poder arcar com um custo tão grande, mas quanto isso efetivamente pesa na escolha dessas métricas? Tá. Aqui a primeira pergunta, né? Do ponto de vista das investidas, qual o percentual que elas já estão envolvidas com essa visão de impacto? Quando a gente fala de X8 especificamente, 100% é impacto. Então, a gente nosso fundo, né, esse fundo que a gente está levantando esse ano, ele é 100% focado para empresas de impacto. Então, eu não vou ter uma empresa no meu portfólio que já não tem impacto como propósito e não faça mensuração, né? Todas elas vão passar pela tese de impacto mesmo, tá? O que não foi nos nossos fundos anteriores, o que não era 100%. Lá nos fundos anteriores, a gente estava ali em 60%, 70% dos investimentos com essa tese de impacto. Hoje não, hoje 100%. Aí aqui a 2, sob a ótica do investidor, a X8 nessas empresas de family offices. A X8 investe nessas empresas de family offices, por exemplo. Acho que eu não entendi a pergunta 2 aqui da Maíra. Como que você tinha falado, Lígia? Na verdade, eu nem tinha colocado esse ponto ainda, mas o ponto que eu trouxe é se quem define essas métricas que vão ser medidas depois? São vocês que impõem, vocês negociam, como é que isso funciona? Ser em conjunto ou não. No geral, algumas que a gente olha, eles já fazem medição de impacto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de indústria de alimentos, eles já têm uma visão com o fornecedor. É bem comum a gente ver essa visão de medição de impacto com o fornecedor, ou com fornecedor de orgânico, ou saber se são fornecedores de empresas familiares. Então, ele já vem um pouco desse olhar. Então, dependendo da indústria, uma empresa que a gente também olhou de economia circular, ela já vem com a visão, né, de quanto ela está evitando de jogar novo resíduo no meio ambiente. Então, assim, no geral, uma ou outra métrica já está sendo acompanhada, a maioria das vezes não é pelas metodologias que a gente faz, né? É mais dentro de casa mesmo, para acompanhamento informal deles. Então, o que a gente faz é tentar transformar, se já tem isso, é tentar transformar isso dentro da metodologia que a gente gosta e que é globalmente reconhecida, né? Algumas já são um sistema, já participam do sistema B, então já são B Corp, então isso também facilita, ele já tem um catálogo de medição. E aí, por exemplo, quando é B Corp, ou se é B Corp, a gente acaba ou usando o relatório deles mais alguma coisa nossa que a gente pode ter visto, né? E às vezes, assim, as empresas também, elas querem ter outras linhas de negócio com aporte, né? Querem escalar, às vezes, em outras unidades de negócio, e aí a gente também ajuda a definição. E tem empresas que você vê que o empreendedor, ele ama, mas ele não sabe por onde começar. Então, ele nem sabe, por exemplo, que existe a ferramenta que foi comentada aqui, que é essa ferramenta gratuita do Sistema B, né? Mas ele adora o tema, ele sabe que é importante, ele quer ter essa visão na empresa e ele simplesmente não sabe por onde começar ou não teve, assim, não conseguiu parar, né, a operação, porque normalmente ele toca 3, 4 áreas ali da empresa, para olhar para impacto, assim, como medição. Então, a gente acaba fazendo isso por ele, né? Assim, a gente acaba fazendo as definições. De um jeito ou de outro, quando a gente vai fazer ali a parte de negociação,
antes de fazer o investimento, as métricas elas são acordadas entre a empresa e o fundo, né? Então a gente faz ali o processo de diligência, a gente entende o que a gente acha que é importante, e aí a gente acorda isso ali no período de negociação. Então, assim como a gente vai fazer o acordo, qual cláusula eu vou usar aqui, societária, né? Qual que é o valuation, qual é o business plan da empresa, baseado nesse business plan da empresa, a gente faz essas métricas e aí a gente valida com o empreendedor também antes de fazer o investimento. Então, olha, e aí ele sabe, né? Porque no meu acordo de acionistas, eu também tenho lá a obrigação dele anualmente me reportar impacto, né? Então, ele já está no mesmo barco aí com a gente para depois não criar enfim, um conflito depois que a gente entra, enfim. Mas sempre assim, no final do dia acaba sendo a 4 mãos, né? Então, a gente não trabalha com imposição, né? Assim, não é com essa perspectiva. Acho que a pergunta foi refeita aqui. O ponto é se a X8 capta investimento de family offices. Sim, sim. Então, assim, como que a gente funciona? Lá no comecinho, né, os nossos investidores, em sua maioria, os investidores âncora, eles são family offices. Então, ou pessoas físicas, ou family offices de empreendedores, né, na maioria eram empreendedores que hoje possuem aí já liquidez e que estão fazendo investimentos em private equity, venture capital. Então, sim, todos os nossos âncoras, eles são de family offices hoje, são investidores de famílias aí que já tiveram seus negócios vendidos, né, e tem mais liquidez aí para fazer o investimento. Inclusive, a gente está em captação, então, quem tiver interesse, fica o convite. E um outro ponto é relacionado às métricas do custo de avaliação, né? Se isso é um ponto que pesa na hora de definir essas métricas e pactuar o que vai ser medido e acompanhado. Sim, eu até tenho um outro case que eu acabei não trazendo aqui, mas que a gente tem, assim, métricas, por exemplo, que são mais qualitativas e que provavelmente a gente teria que ter em campo, né? Então, eu estou falando de uma empresa de economia circular que tem contato com cooperativa. E aí, nessa, por exemplo, provavelmente eu teria que ir a campo em cooperativa a cooperativa, ver o entendimento, fazer treinamento, né? O desenvolvimento deles também. Então, essa, por exemplo, é uma métrica que não é aquela mais escalável e mais relevante. A gente adicionaria ela, né? Mas muito mais para a gente poder fomentar do que de fato é a métrica que a gente quer escalar, enfim, que a gente acha que vai ter mais impacto. Mas seria um início de um fomento ali, até de uma provocação, né, para a empresa, para olhar para essas cooperativas com um olhar ainda mais próximo, né? Que eles são fundamentais no negócio da empresa. Mas aí, nesse caso, por exemplo, é uma métrica que provavelmente seria muito cara. Então, talvez a gente não fizesse a mensuração dessa anualmente, fosse 2 anos, por exemplo. Então, não seria a principal, né? Hoje, quando a gente fala de um report, assim, a gente está falando de... Se tiver que fazer por um validador externo, talvez uns 30, 40 mil reais por report, né? A gente acaba colocando isso no budget, então quando a gente faz o investimento, assim como vai ter o budget para as auditorias, né, para a diligência, enfim, a gente já assume no budget também que vai ter no plano de negócio, né, no plano operacional, que vai ter esse custo anual, né? Então já está no orçamento da empresa esse custo anual. Que vai ser aprovado em conselho, né? Todo o flow aí de aprovação de orçamento comum, e aí pactuado entre o fundo e a empresa, e aí é a empresa que faz o pagamento. Legal. Sérgio, você tem alguma pergunta a acrescentar? Eu tenho uma enquanto o Sérgio... então, André, por favor. Thaisa, você acha que esse custo vai acabar passando para os venture capitals tradicionais também, a hora que eles começarem a ser pressionados também pelos investidores para reportar e agir? E para os fundos de private equity também, com empresas maiores também? Eu não sei se passaria para os fundos das gestoras, assim, né? Eu acho que acaba sendo, assim, na minha visão, eu acho que continuaria sendo para as empresas, né? Porque no final do dia ela vê valor nisso, né? Ou ela deveria ver valor nesse custo, né? E até
uma proposta de saída, né? Ou que a gente tem discutido muito, né, sobre valuation e tudo, né? Acho que faria muito sentido o empreendedor conseguir, né, conseguir ter essa visão de ver essa importância mesmo dele fazer esse reporte, né? E até não deveria ser uma obrigação que ele tenha, que a empresa deveria ter só durante o período de investimento, né? Então, depois que eu tiver minha saída, 4, 5, 7 anos, 10 anos no fundo de Venture Capital, se aquilo é genuíno, o empreendedor deveria continuar fazendo sempre, né? Então, talvez de um jeito, às vezes, mais simples, ou sem um validador externo, eventualmente, se for muito caro. Enfim, dá uma repensada, mas acho que ele perderia valor em não ter esses reportes depois de uma saída, né, do fundo. Então, na minha visão, acho que continuaria como custo da empresa. Eu acho que cada vez mais esses processos não vão ficar só com fundos de impacto, né? Vão começar a migrar para fundos tradicionais, principalmente para os processos de empresas que não necessariamente têm como propósito fim entregar um ODS, né? Exatamente. Esse processo precisa estar de acordo, Como né? já é hoje com as empresas que são sistema B, por exemplo, e não tem um fundo investido, né? Eles já arcam com esse custo ali de ter a certificação B. Uhum. Oh, eu acho aqui só elogios para a Thaisa, né? Muito legal, assim, um caso bem bacana, muito bem reportado, super bem construído, né? Adorei em particular a definição lá, o SG para você dormir bem e o impacto para você acordar motivado no dia seguinte. Na verdade, acontece isso comigo, né? Eu acordo todo dia de manhã e falo, oh, que bacana, pô, vamos discutir impacto, vamos discutir valor social, público, né? É muito legal, bem bacana. Eu roubei essa, eu tenho que deixar claro aqui que não é minha. Pois você Não precisa coloquem depois meu nome dizer quem que embaixo, é. mas ela é muito boa. Não, depois se você lembrar, você manda pra gente, que eu queria usar também, né? É. Bem didático, assim. E falando nisso, quer dizer, até aqui na oficina, a gente tinha algumas discussões, diria eu, um tanto quanto bizantinas até, né? Quer dizer, meio assim, estratosféricas, né? No sentido de que o que é um negócio social, o que não é, sabe? Assim, até discussões iniciais, olha, aqui nesse fórum não pode vir um negócio que não seja social, não tenha um propósito inicial social. Então, assim, no final das contas, se a gente tem vários problemas socioambientais, as ODS estão deixando claro tudo isso. Então, por que não uma grande corporação, certo? Por que não um projeto de uma grande corporação, certo? E por que não as várias investidas de várias empresas, né? Assim, tem organização que nem sabe que o negócio do call center que você mostrou, Thaís, é bem legal, né? Assim, às vezes o pessoal não percebe o impacto que realmente eles podem gerar, né? Então, acho que é só isso que eu quero falar. Eu só quero lembrar também, Lígia, que tem o Carlos levantou a mão aqui, eu não sei se ele gostaria de falar. Tem também uma mão. Tem que agradecer a Gabriela aqui que falou. É o Gustavo Pimentel da Cital. Era alguém da Cital mesmo. Obrigada, Gabriela. Então, Gustavo Pimentel da Cital que fez aí a legal. frase. Beleza. Bom, vou citar o Gustavo. Mas o Carlos queria falar? Posso fazer a pergunta? Sim. Não sei se me ouvem. Sim. Eu queria agradecer aí a Andréia e a Thaisa pelas apresentações. E eu queria fazer uma pergunta para a Thaisa. Na verdade, vocês selecionaram aí um nicho de empresas de um tamanho já de faturamento e tempo de vida, enfim, empresas já mais consolidadas, né? Apesar de não ser da sua área, né, vindo do mundo corporativo e ter tido a chance de fazer um curso com o Sérgio há 2 semanas atrás, eu estou tentando conectar os pontos também, mas eu tenho uma tese que ela se aplica a startups, né? Depois do mundo corporativo, eu fui dar um mergulho e participo de uma rede de investidores de startups. E penso da mesma forma que vocês, né? Ou seja, uma empresa, para ela se mostrar, para ela se valorizar para o mercado, né? Se a gente pensar numa startup, que ela está criando um conceito, criando um produto, né? Se aproveitando trazendo uma alternativa para uma solução, minha tese é a seguinte, que se ela conseguir também se mostrar como uma empresa que causa, que cria impacto social, ela vai atrair investimento, seja pelo negócio dela ou seja pelo impacto social, né?
Então, aumenta muito a capacidade dela de poder trazer investidores e poder se valorizar. Essa é a minha tese. O que eu queria perguntar para vocês é se, no caso da X8, vocês chegaram a testar esse modelo para startups e definiram que não é o momento ou não é o mercado. Claro que eu entendo toda a questão da mortalidade de startups, isso faz parte do negócio, mas eu só queria saber se vocês tinham alguma experiência sobre isso. Muito obrigado. Imagina. Não, na verdade, a gente olha para o middle market não porque a gente acredita que a tese de impacto ela encaixa melhor no middle market, tá? Não é com essa leitura. Existem até outros fundos de impacto, né? Que a gente também é super amigo aí dentro do setor de private equity venture capital, que são de venture capital, ou que são realmente de private equities maiores, e que a cadeia inteira ela pode ser olhada com essa visão de impacto. A gente em X8 escolhe o middle market porque é o nosso core desde lá 2012. Né, é onde a gente tem mais expertise para trabalhar. Então, não tem a ver, não tem relação de a gente acreditar que o impacto não pode ser colocado em venture capital, em startups, ou pelo índice de mortalidade, não. Até porque a gente vê hoje muitas startups com crescimento muito rápido, em 2, 3 anos já está em middle market, né? Então, não é por isso, tá? É mais pela nossa experiência de todos os sócios, né, de trabalho, é onde a gente gosta de atuar, tá? É mais por esse olhar, assim, e que a gente acha, né, e a gente acredita que tem potencial de escala muito grande, né, que é a parte realmente de crescimento acelerado. Mas existem fundos parceiros aí que já fazem investimentos em empresas, né, de impacto menores, pré-operacionais, ou operacionais mesmo, mas que faturam em menos de 10 milhões, e que para a gente é super importante que existam, justamente para eles serem os fomentadores, né, dessas empresas menores, e que a gente eventualmente possa ser a saída para eles, né? Então, depois de 5 anos que eles fomentaram essas empresas, a gente possa ser, então, a próxima rodada dessa empresa para escalar, e que depois um PI, né, possa ser a próxima rodada para a gente. Então, na verdade, é fundamental que tenha esse olhar na cadeia inteira do private equity para que a gente consiga construir aí, né, todo o ciclo da empresa. Perfeito, obrigado. Deixa eu complementar uma pergunta em relação ao que o Carlos falou desse olhar, né, de tanto retorno e impacto. Nessa análise de diligência de vocês, que vocês estão olhando para o risk assessment e para questões de impacto, se o comum é essas coisas caminharem juntas, né, se menor risco está relacionado com maior impacto, ou se realmente tem um trade-off, que assim, tem uma escolha a ser feita de assumir mais risco por conta de um maior impacto. E acho que essa pergunta, lógico, é muito mais ampla, né, porque você pensa até nas grandes empresas, essa discussão, se quando as empresas entram no ESG e vão olhar para impacto, se elas estão abrindo mão de retorno ou se elas estão fazendo um bom negócio que vai gerar retorno no longo prazo. Acho que se a André quiser também comentar, acho que é uma pergunta maior aí. Quer começar, André? Posso começar das empresas, eu acho que, não tem dúvida, Lígia, eu acho que elas têm que pensar em essa agenda sustentável, sim, ESG, para o longo prazo, porque se elas não pensarem o risco delas de litígio, de processo, eu acho que cresce enormemente retaliação de consumidor também. Então, vai perder venda, ou seja, eu acho que cada vez mais as empresas vão ter que fazer a coisa da maneira direita. E muitas já estão fazendo, e talvez seja o caso até de relatar melhor tudo, né? É mais ou menos, a gente pensando um tempo atrás, ninguém andava de cinto de segurança, né? Hoje você consegue pensar alguém andando sem cinto de segurança? Então, são coisas que vão sendo incorporadas na cultura também. Sim. Então, eu acho que a gente acaba, quando a gente olha essas empresas aí, né, como eu falei, que já tem no seu negócio principal o impacto, né, a gente não vê esse trade-off de deixa eu dar mais retorno financeiro e esquecer, né, o impacto um pouco, ou deixa eu focar mais no impacto e esquecer aqui o lado financeiro, né, porque ela acaba, assim,
essa empresa de economia circular, conforme ela vai crescer, ela vai gerar mais impacto, ela está tirando resíduo, né? Tem uma cadeia aí de gestão de resíduos que ela está, enfim, fomentando e tal. Então, assim, conforme ela cresce, naturalmente o negócio dela fica maior, né? Naturalmente ela vai gerar mais EBITDA e naturalmente ela vai gerar mais impacto positivo, né? Então, assim, a não ser que, enfim, tenha alguma externalidade negativa para conseguir esse resíduo. Vou, assim, um exemplo super hipotético aqui, né? Ela vai, dessas cooperativas que tem no Brasil, como esse mercado é um mercado que está todo mundo olhando, ela quer começar a fazer um unfair trade lá com as cooperativas para comprar o resíduo, para ela poder comprar mais, aí sim a gente vai ter uma externalidade negativa e isso não pode acontecer, né? Mas quando a gente fala desses empreendedores e dessas empresas, não têm essa cabeça, né? Eles têm uma cabeça do mindset de impacto positivo, né? Então, acho que isso é super importante aí para e o consumidor também sempre fomentando, né? É super importante para o crescimento deles. Então, é um pouco dessa história do cinto de segurança. Eles não vão dar um passo para trás, né? Não faz sentido, né? Porque aí, se eles derem esse passo para trás, é um teto de vidro, bateu no consumidor, o consumidor automaticamente vai gritar, né? Vai falar, putz, com sistemas de rastreabilidade, né? Também que estão saindo, então. Sim, automaticamente já vai saber de onde vem e vai falar, não, ó, aqui vocês estão crescendo, mas espera aí, né? Espera aí, de onde vocês estão trazendo, então, esse resíduo? Vocês estão pagando o preço justo para a cooperativa, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? Então, acho que a gente acaba agora, acho que está no movimento de também cercar um pouco essas diferenças de retorno financeiro e retorno de, né, e retorno de impacto, assim, acho que as coisas estão começando realmente a andar muito juntas hoje, né, e a tecnologia, acho que ela vem também enabling, né, esse juntar, assim, das duas frentes. Eu acho, assim, que tem... Posso fazer uma complementação? Desculpa, André. Eu acho que tem algumas frentes que talvez sejam muito caras para a empresa adotar agora, por exemplo, várias simplificações de embalagem ou outros produtos que não sejam plástico para conservação, que tenham a mesma característica. Talvez tenha muita coisa que não seja economicamente viável agora, mas acho que corporate venturing, elas investindo em várias tecnologias aí e colocar isso em mente daqui a um tempo vai ser, eu acho que é super importante. E elas estão fazendo, né? Várias Sim. Só complementar, acho que esse ponto do trade-off, dessa possível troca entre impacto e retorno econômico é bem importante. E certamente, né, você tem casos de empresas onde essa coisa não ocorre porque, digamos, faz parte do modelo de negócio, você tem benefícios claros na cadeia, você implantar essas coisas, o exemplo que você deu lá da cadeia circular, né, tem coisas que são óbvias. Um frigorífico agora que não vai lidar com essa questão da origem do produto é meio assim, é suicídio, né? Não sei que o cara seja muito curto-prazista ao extremo para não imaginar como digamos, essa pressão está evoluindo, né? Agora, se você pegar por exemplo, Bridges, né, que é um dos primeiros fundos de impacto, eles têm até produtos diferentes para investidores, né? Então tem um produto que é impacto, porque o Bridges é impacto, né? Mas impacto mais rentabilidade. Então, assim, o sujeito investe numa academia de ginástica que tem mercado, mesmo sendo, digamos, mais para baixa renda, aquela tese antiga da base da pirâmide, olha, o mercado é em crescimento, não tem problema, todo mundo vai usar e tal. Agora, se eu quero fazer uma coisa para comunidades mais vulneráveis, alguma coisa de saúde, alguma coisa, sei lá, reforma de habitações, né? Coisas assim que realmente é mais complicado. Eu vira e mexe, eu recebo também casos assim. Outro dia eu recebi o caso de uma empreendedora que iniciou um projetinho de treinamento para capacitar jovens de baixa renda. Ela começou a perceber que o pessoal estava gostando tanto que vinha gente que queria pagar mais, etc. Rapidamente ele evoluiu, deu um salto para um segmento menos vulnerável, né? Então, assim, essas coisas ocorrem, né? Então, a minha pergunta para a Thaís assim, pelo que você disse, você não está ainda vendo esses trade-offs, né? Mas, eventualmente, você veria uma oportunidade de fazer que nem a Bridges, assim, ter produtos diferentes, talvez um com menor rentabilidade esperada, um com maior, e que isso poderia ser sinalizado, eventualmente, para os seus investidores, falando assim, olha, esse aqui é de menor possível rentabilidade, mas a gente está
lidando com coisas mais difíceis, vulnerabilidades mais críticas, etc. Esse aqui é digamos, uma tese mais, digamos, convencional, de base da pirâmide, crescimento do mercado, alguma coisa assim. A gente até assim, difícil, porque a gente realmente acaba hoje tentando fazer, até por ser um fundo de growth capital, né? A gente acaba fazendo o que a gente chama de cherry picking, né? Assim, a gente investe 6 a 8 empresas, então é muito, né? Assim, ali no detalhe que a gente acaba olhando, né? A gente não vê essa demanda do investidor hoje, tá? Para ter um fundo com uma tese, talvez, de um retorno menor, porque, enfim, tem essa tese ou tem mais risco e tal. A gente não enxerga isso e acho, assim, e hoje, olhando para o que a gente tem de produto, né, para ofertar para o investidor, a gente acaba fazendo mais do mesmo do que a gente sabe fazer mesmo, né? Então, sempre middle market, sempre com esse olhar e ali com a nossa expectativa de retorno média do que a gente tem, né, já espera e já é passado para o investidor. Claro que, assim, é possível, né? Hoje você fazer N FIPs e aí cada FIP ter uma tese de investimento. Acho que isso é super, né? É comum, né? A gente fazer. Acho que eu acho hoje, eu acho que a gente tem mais um viés de fazer teses específicas, se for o caso. Então, esse fundo hoje é um fundo generalista, né? Do ponto de vista de setor, mas talvez se a gente entender. Que, sei lá, energia limpa é um setor que a gente acha que tem muita oportunidade e que aí sim a gente quer aprofundar. Acho que a gente iria mais para um caminho de fazer um produto com essa especificação do que esse trade-off de risco, retorno e impacto, sabe? A gente não quer ir para esse caminho, a gente não acredita muito nesse caminho, né? Hoje, com o nosso olhar. Eu acho que essa discussão de trade-off, ela é super importante e ela é mais antiga, né? Acho que foi um pouco daí que começaram, né? Putz, será que vale a pena fazer ESG? Será que realmente é o mesmo retorno? Então, lá atrás, as discussões, 2006, 2007, 2008, veio daí um pouco, né? E o que a gente sente é que não tem mais isso, assim, né? A gente vê que também essa geração nova, né, quer fazer o investimento, ela realmente está preocupada com o impacto. E aí as empresas, elas têm que se moldar, se elas já não nascem assim, para ter o impacto e para ter o retorno financeiro, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho que cada vez menos vai ter esse tipo de discussão de trade-off. Mas acho que assim, reflexões, né? São reflexões. Acho que a gente também não pode fechar o olho e achar que nunca vai ter, né? Acho que é por isso que esse acompanhamento trimestral, enfim, mensal, está super perto da criação de valor das investidas, é super relevante, né? A gente, a partir do momento que a gente faz o investimento, eu não dou, né, dinheiro, vai aí, empreendedor, e faz o que você quiser, né? Não, a gente é super ativo na gestão, né? Então. Não, um risco que o setor pode eventualmente não observar é o que você falou desse cherry picking, né? Que você pode, na verdade, ao longo do tempo, estar investindo em teses legais, bacanas, mas deixando de lado uma franja do mercado mais vulnerável. Por outro lado, né, de repente, esse pode não ser o papel do investimento de impacto privado. Pode ser que essa franja do mercado seja algo que tenha que ser feito por organizações públicas, parcerias público-privadas. Agora está na moda blended finance, quer dizer, você tem aí organizações sem fins lucrativos apoiando também, né? Então, bonds, né? Os green bonds também podem entrar. Contratos de impacto social que os governos remuneram por essas externalidades e por aí vai, né? Perfeito. Fundos, né, que vêm com recursos aí do governo, né, teses de fundos de, sei lá, BNDES, FINEP, também podem fomentar. Acho que a gente tem que olhar para o impacto, né, como indústria geral, não só como private equity venture capital, né, não somos os únicos que temos que fomentar. Como eu falei, é do consumidor, né, ao governo, né, acho que todo mundo tem esse papel super importante. Então, sim, parcerias públicos-privadas, venture debt, né? Não só private equity, mas venture debt também. A gente vê os bonds hoje já também fazendo esse papel que às vezes até pode ter uma rentabilidade um pouco mais baixa,
a filantropia ela tem que continuar, né? A gente não quer pegar o espaço da filantropia também, então também continuar, né, com esses investimentos sociais. Então acho que tem espaço para muito financiador aí na cadeia, né? E cada um fazer o olhar aí que entende que faz sentido para esses investidores, né? Eu acho, Sérgio, pegando só, complementando essa discussão, é considerar essas várias fontes mesmo, e problemas diferentes, né? Sem dúvida. E mesmo para problemas de impacto hoje, a gente citou de embalagem, citou, tem muita coisa que não é viável hoje e que vai precisar de muita pesquisa. Talvez tenha muito risco que não seja ainda para iniciativa privada pura, que precisa o capital capitalístico, blended finance ali para ter soluções. E sociais, muita coisa, né? E até como você tinha falado ali dos corporate ventures, né? Acho que grandes corporações hoje também estão criando suas aceleradoras e seus corporate ventures e financiando essas tecnologias que ainda não dá para escalar ou são muito caras, né? Então, também fomentando as startups para conseguirem, né, transformar essas tecnologias e fazer elas serem viáveis, né? Então, também é uma fonte aí de investimento super importante. Entrou aqui um pedido de referência de literatura para vocês. Não sei se vocês estão vendo aí. Pesquisa que envolve práticas de recursos humanos e finanças sociais. Você teria alguma referência nessa área? Vou deixar essa parte mais acadêmica com você, Minardi. De Bom bate dia a pronto, todos. não posso chegar. Tudo bem, Sérgio? É a professora Luciana Lima do INSPER também. Queria Oi, agradecer Luciana. demais, tudo bem? Primeiro, feliz por encontrá-los bem, né? Faz tempo que, enfim, que a gente não se viu presencialmente. Queria agradecer aí a generosidade da Thaisa de compartilhar as experiências com a gente. É a primeira vez que eu participo desse grupo, estou adorando e vim propositalmente já com segundas, terceiras e quartas intenções, justamente por conta dessa modelagem de pesquisa que eu estou desenvolvendo. E aí, só uma correção, eu coloquei finanças sociais, mas são finanças sustentáveis. Ah, tá bom. Aí acho que tem a parte do PRI, né? Eles são super. Acho que o próprio PRI tem bastante artigo para finanças sustentáveis. Eu acho que dá para olhar por lá, né? A gente pode até ver com o Marcelo Minardi, eventualmente, se a gente consegue algum artigo específico. A gente acabou de publicar um capítulo de livro publiquei com a Angélica de finanças sustentáveis, então, quer dizer, tem bastante solução aí de negócios sustentáveis. Luciana, posso te passar a referência. Ai, te agradeço. É porque eu preciso construir esta ponte, né? Com prática de gestão, que tem uma... Quando a gente olha os indicadores de ESG, algumas coisas já aparecem ali, né? Mas tem nuances, de fato, de gestão de pessoas que ainda não são cobertas e que eu preciso, né, pensar numa forma de relacioná-las. Não, total, Luciana. Luciana é professora de recursos humanos, né? Então, muito, muito bacana estar aqui. Aliás, esse é um tema que a gente poderia até tocar numa outra oficina. Você talvez tenha, né, Sérgio? Oi? Você talvez tenha referências, Não, né? eu coloquei aqui uma referência, que eu não sou especializado nessa área, mas o que a gente estava conversando, né, e que até a Thaisa falou de você ter, assim, a gestão ter um genuíno interesse no impacto e tudo mais, isso é um ponto fundamental, né? Então, a Thaisa, como gestora, ela vai lá, ela vai sentir olho no olho, né? Então, assim, é uma coisa muito pessoal, né? Não é uma coisa que seja fácil de medir, né, Thaisa? Não é uma coisa que seja algo que você, no due diligence, você consegue medir exatamente, né, esse feeling, né? E é super importante. Tem esse artigo, por exemplo, bem famoso, Batiliani Dourado, Academy of Management 2010, que ele mostra justamente que esses padrões de socialização dentro da empresa, tal, eles podem afetar como que a empresa vai ficar na tese de impacto, né? É um estudo em microcrédito.
onde ela detecta esse problema que a gente discutiu aqui, né? Você vai lá dar microcrédito, aí o sujeito, de repente, fala, putz, é tão difícil dar microcrédito para os mais vulneráveis, eu vou mudar um pouquinho a minha missão para pegar os menos vulneráveis, né? Então, ela detecta esse problema, ela vê como que esses padrões afetam. Dito isso, eu também não conheço muito mais coisa e você é super bem-vinda nessa discussão, Luciana. Obrigado pelo ponto. Imagina, eu que agradeço. Eu sabia que eu estava no fórum correto. Obrigada, Sérgio. Eu vou buscar, sim, esse artigo. Valeu. E Minardi, com certeza eu vou dar uma olhada no livro. Não tenha dúvidas. Precisa ver se tem o que você está querendo, Luciana. Mas que também não é a minha área. Mas foi bacana ter você aqui. Obrigada. Necessário, né, gente? Assim, acho que não dá para separar muito essas coisas. E eu acho que a área de recursos humanos precisa se posicionar de uma outra maneira, né? E se tem uma área que eu acredito que possa, de fato, sair da rixa RH e finanças, é essa. Alguém tem que dar um primeiro passo e alguém tem que partir para esse front, né? Assim, para construir essas pontes e para dar um sentido novo à atuação desses profissionais, que, no meu entendimento, andam um pouco perdido por aí, né? Total. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana. Acho que o tema gera interesse. Tem mais uma pessoa pedindo dicas aqui de referências, porque eu tenho a impressão que esse tema a gente poderia continuar discutindo e trazendo elementos para discussão por muito mais tempo, né? A pergunta aqui é referência de negócios sociais. Não sei se vocês teriam algum ponto em relação ao empreendedorismo. Tem a rede do ICE também, que deve ter muita referência. Eu ia falar, tem o ICE, tem a Yunus, né, também, que trabalha só com negócios sociais. Acho que acho que, assim, artigos eu vejo pouco. Eu acho que ainda é tanto artigo para investimento de impacto, né? Assim, no Brasil a gente acaba tendo bem pouco, né? A gente ainda tem um pouco mais de artigo em ESG. Agora, referência de negócios, eu acho que dá para olhar, por exemplo, a Yunus, a WAND, né? O WAND, o ICE, acho que tem algumas instituições, algumas casas, assim, que acabam trazendo bastante desse olhar também de negócios sociais. Acho que dá para buscar por ali. Eu botei um link aqui, o ICE editou, o pessoal do ICE, a Graziela Comini, o Barc, editaram um livro sobre negócios sociais. A gente tem até um capítulo lá sobre avaliação de impacto, medição de impacto, né? Mas tem outros temas lá de empreendedorismo, tudo mais. Então, coloquei o link no chat aí também. Gente, acho que se vocês quiserem fazer comentários finais, porque acho que agora a gente vai se encaminhando para a segunda parte da manhã, que é a discussão de 2 casos sobre questões avaliativas. Você, André, Thaís, vocês querem colocar? Eu queria agradecer, só. Acho que para mim foi uma honra participar aqui, um super prazer. Acho que trazer um pouquinho do conteúdo aqui de impacto, eu me empolgo muito, então desculpa se eu falei rápido, se deixei alguma coisa aí, mas eu fico super disponível. No meu LinkedIn tá Thaís Arroso, então quem quiser também se conectar, trocar figurinhas depois, pode me mandar mensagem. Adorei, obrigada, Sérgio, Lígia, Minardi, toda a equipe aí do Inspermetrics. E espero que a gente consiga fomentar bastante, né, essa área de investimento de impacto e trazer novidades aí sempre, e sempre aprender. No meu lado, eu queria agradecer muito a Thaís você ter compartilhado todo esse conhecimento, toda essa experiência super importante e de uma maneira super didática também. Obrigada. Muito bacana. Queria agradecer e... Imagina, é um prazer mesmo. Importante essa agenda. E parabéns ao Métrices também.